Bueníssimo, bem-vindas todos e todas. Gente, estamos aqui em mais uma aula do nosso clube, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que essa nossa quarta-feira, às 8 da noite, é super esperada. Eu fico super ansiosa durante o dia, porque eu sei que esse momento aqui vai ser muito nosso. E na aula de hoje, a gente vai ver palavras heterossemânticas, ou falsos cognatos, ou falsos amigos. Mas assim, ó, já deixa eu falar para vocês algumas coisas. Eu não quero que vocês se desesperem em anotar coisas e etc. Por quê? Porque vocês vão receber depois, vocês já sabem, um material complementar, certo? Então, para quem ainda não conhece o material complementar tá lindão. Olha como ele tá lindo. Antes de começar, olha como tá esse material complementar. Que coisa mais linda que ele tá. Os falsos... Onde é que tá? Aqui eu tenho que abrir. Os falsos amigos. Olha só que lindo. O texto que a gente vai ver do La Presunta Abuelita, aqui. Depois, palavras heterossemânticas para vocês, para que vocês não precisem se desesperar copiando. Então, aqui, ó, perfeito, perfeito. Então, aqui, só para que vocês saibam, o texto que a gente vai tratar, eu esqueci de botar o nome, La Presunta Abuelita, aqui tem mais gente entrando, então, não se desesperem, porque vocês vão receber o material complementar depois, certo? Então, vamos começar agora, neste momento, deixa eu ver como que eu abro aqui. Aqui, acho que é ocultar barra na lateral, exatamente. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais, porque eu gosto de deixar ele bem bonitão. Eu não vou enxergar vocês direito agora, porque eu vou apresentar para vocês. Mas, vamos começar com... Todo mundo está enxergando? Clube de Estudos da Beta. Palavras heterossemânticas. Meus amores... Palavras heterossemânticas, ou falsos amigos, ou falsos cognatos. O que são? Deixa eu ver como que eu faço para botar para o ladinho. Eu queria botar uma página, isso. Primeiro, lembrem, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, que é a nossa aula do Clube de Estudos da Beta. Aqui o clube, ele é liberado para quem já é meu aluno, mas quem não é meu aluno pode se associar ao clube e participar do clube também. Então, quem está assistindo no YouTube e quiser participar do clube, escreve aqui nos comentários, ou então eu deixei o número do WhatsApp, me manda o WhatsApp que eu explico direitinho como funciona o clube. O link dessa aula que está rolando aqui no Google Meet, ele sempre vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp do clube, como eu disponibilizo para vocês 15 minutos antes. Hoje foram 10 minutos antes, porque eu tive insônia, então eu acabei me atrasando durante o dia, mas sempre é liberado antes, a gente começa a conversar depois. E o material complementar que eu estava mostrando para vocês no início, ele vai ser disponibilizado após a aula no grupo de WhatsApp também, certo? Então, vai terminar a aula, eu mando para vocês o material complementar para que vocês já tenham acesso a ele, bem lindão, bem tudão, como eu preparei para vocês, certo? Então, tá, vamos lá. Gente, então hoje, né, vocês vão ter uma aula para destravar o espanhol e conseguir alcançar os objetivos de vocês, que a gente tanto ama, com esse idioma que a gente tanto ama. Então, hoje, a nossa aula vai ser sobre o pior pesadelo de quem está aprendendo espanhol, que é os falsos cognatos, ou as palavras heterossemânticas, ou os falsos amigos. E aí, preparados para começar? Hoje a aula vai ser, assim, ó, uma metralhadora de conteúdo, de palavras. Eu vou começar a falar desesperadamente. Se vocês quiserem, eu disse que não precisava, mas se vocês quiserem também pegar um papelzinho, uma canetinha, vocês têm 2 caderninhos, né? Quem não é meu aluno, eu vou dizer já, é que até porque tem gente aqui que não é, né, não são os meus alunos, então, não só aqui no clube, mas que pode estar assistindo depois no YouTube essa aula, eu sempre digo para os meus alunos que eles tenham 2 cadernos, um caderno de gramática e um caderno de vocabulário. Ai, Beta, eu preciso ter 2 cadernos? Precisa. Tu precisa escrever à mão. Escrevendo à mão, tu vai memorizar as coisas, certo? Então, vamos começar. Olha só.
O que são palavras heterossemânticas? Meus amores, as palavras heterossemânticas, ou os falsos cognatos, ou os falsos amigos, são aquelas palavras que se parecem no português e no espanhol, ou na escrita, ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em relação ao nome, sobrenome e apelido. Bueno, yo me llamo Roberta Spesato, ¿dale? Mi nombre es Roberta. Spesato es mi apellido, o apellido. Beta não é apelido, não. Mi sobrenome, ou apodo, ou mote, é o meu apelido. Então, olha só, no português, sobrenome seria Spesato. E apelido seria Beta. No espanhol, sobrenome é o Beta e o apellido, o apelido é Spesato. Muda, entendeu? Enquanto no espanhol, apellido é o sobrenome e permitido. Opa, eu acho que não permiti a pessoa aqui de entrar. O que eu fiz aqui, gente? Enquanto a pessoa entrou, a última pessoa entrou? Como eu vou saber? Ai, permiti agora. Não tinha permitido. Sem querer. Agora sim. Ai, desculpa, Elisângela, bem-vinda. Então, enquanto apelido no português é Beta, no espanhol, Beta é o meu sobrenome. Spesato, no espanhol, é o meu apelido e no português é o meu sobrenome. Então, o que são palavras heterossemânticas são aquelas palavras que podem nos confundir. Só que cuidado, por quê? Porque o contexto sempre vai nos ajudar. Por exemplo, se eu falasse para vocês a palavra carpa. Carpa significa peixe e significa barraca. Daí tu vai dizer assim, tá, Beta. Então, se carpa significa peixe e significa barraca, carpa vai ser sempre uma palavra heterossemântica, vai ser sempre um falso amigo, vai ser sempre um falso cognato? Não. Só vai ser quando não significar a mesma coisa do português. Entenderam? Então, isso é importante que vocês entendam. As palavras, às vezes, elas podem ter mais de uma tradução. Então, pode ter a tradução heterossemântica de falso amigo, de falso cognato? Pode, mas ela também pode ter a tradução normal. Tipo, ela também pode significar a mesma coisa no português. Aqui, vocês sabem que eu tenho um dicionário com mais de 400 palavras heterossemânticas, ele é bem legal, então vale bastante a pena. Quem já tem o dicionário, dá uma olhadinha, porque eu te digo que aparenta ser e o que é e o que aparenta ser. E aquilo que aparenta ser como é espanhol. Então, assim, é um dicionário bem completinho, com mais de 400 palavras. Então, vale bastante a pena. Foi o meu primeiro trabalho que eu fiz, assim, para as pessoas, para os seguidores do Espanhol com Beta. Então, tenho bastante orgulho daquele dicionário. Me deu bastante trabalho, mas eu tenho bastante orgulho dele. Ele é muito útil. Certo? Mas olha só, vamos lá. Palavras heterossemânticas. São aquelas palavras que se parecem no português, no espanhol, mas têm significados diferentes. Olha só. Hicieron un boquete en la pared e intentaron robar a un reconocido mayorista de Corrientes. Meu Deus do céu! Hicieron um boquete em la pared. Beta, o YouTube vai te processar! Meu Deus, tu tá falando palavrão na nossa aula de espanhol? O que é que as pessoas vão pensar dessa aula, Jesus amado? Não, gente, pelo amor da deusa, eu sou podre, mas nem tanto, eu não ia trazer uma coisa dessas para vocês. Boquete, por Deus, é um buraco. Fizeram um buraco na parede, tá? Um buraco. Então, assim, não se preocupem. Olha só, não me deixaram divorciar-me por estar embarazada. As leis em Estados Unidos que impedem a las mulheres separar-se antes del parto. Isso aqui é um absurdo, né? É um absurdo. Duas coisas. Primeiro, imagina o país mais liberal do mundo, tu não pode se separar antes do parto, por leis.
Onde está a liberdade, né, gente? Que horror. Imagina, a mulher é corna e daí ela não pode separar porque ela tá grávida. É a Bruna do Neymar. Se bem que ela fez agora um vídeo, né? Vocês viram ela dizendo assim, ai, vocês que são corna de pobre. Vocês viram isso que ela falou? Que ela tem vários filhos com o Neymar. Vocês viram? Gente, eu fiquei chocada. Eu até achei que tinha sido uma inteligência artificial que tinha feito aquilo lá. Esse clube aqui é para fazer fofoca também, né? Continuando então. Olha só, exatamente, coisa de 1950, total vibe 1950. Embaraçada é grávida. Para falar que a pessoa ficou embaraçada em português, a gente usaria em espanhol avergonçada, tá? Então, assim, embaraçada é grávida, grávida. Reto del nuevo gobierno, la atracción de inversiones. Gente, olha só. Aqui nós temos a palavra reto. Reto é desafio, tá? E inversiones. Inversiones é investimento, tá? Então, inversión é investimento. Então, desafio do novo governo, a atração de investimentos, atrair investimentos, certo? Então, não é nada de invertir, sei lá, não sei, de mudar o lugar, né? Não tem nada a ver, é investimento. Como ser porras caseiras, receita fácil para desayunos e meriendas. Porras. Beta, tu tá muito podre hoje, tu não viu nada. O que que te espera nessa aula? Gente, primeiro, essa porra aqui tá parecendo um cocô. Falei demais. Ai, gente do céu. Mas olha só, como ser porras caseiras. Porra na Espanha é tipo um churros, tá? E tu come com chocolate, tá? Então, assim, isso aqui é tipo um churros, não se preocupem. Então, assim, como fazer churros caseiros, receita fácil para o café da manhã, tá? E para os lanches. Expertos descobriram compostos orgânicos em Marte. Olha só, expertos, o cara era espertinho, ele descobriu compostos orgânicos em Marte? Não, né, meus amores, pelo amor da deusa. Expertos significa especialistas. Então, especialistas descobriram compostos orgânicos em Marte, certo? Então, um pouco mais de vocabulário. Al azar é ao acaso. Rato é momento, mas olha só, deixa eu falar para vocês. Rato é momento. Eu vou escrever aqui, se eu escrever no chat, depois as pessoas não vão ver na gravação, paciência. Paciência, tem que fazer parte do clube. Aqui, ó, al rato, assim como eu escrevi para vocês, é sinônimo de pouco tempo. Eu tô escrevendo para vocês, tá? Pouco tempo. Al rato, pouco tempo. Para rato é sinônimo de mucho tempo. Vocês estão vendo aqui no chat? Estão vendo, né? A los ratos perdidos significa no tempo livre, no tempo ocioso. É sinônimo de tempo livre. A lo largo rato significa um tempão. Tá? A lo largo rato, um tempão. A medida que, olha, eu nunca vi como a medida que, certo? Sim, expliquei isso também na última jornada. Exatamente, Bru. Exatamente, porque foi uma jornada, a gente viu sobre palavras heterossemânticas. Exatamente. Perfeito. Então, assim, reto é desafio. Gente, mesmo que reto seja desafio, reto
é sinônimo de desafio. Existe a palavra desafio no espanhol, tá? Também. Retar é desafiar, tá? Então, assim, existe a palavra reto, existe a palavra desafio, certo? Uma coisa não anula a outra. São sinônimos, tá? Então, assim, vocabulário aqui, continuando. Cerca é perto. Só que se cerca é perto, acercar é aproximar. Eu não botei aqui. Se cerca é perto, lejos, vocês vão aprender, é longe. Lejos, L-E-J-O-S. Lejos é longe. Se cerca é perto e lejos é longe, acercar é aproximar, alejar é afastar, certo? Lejano é distante. Lejano é distante. E alejado não é aleijado, também é distante. Distante. Estou escrevendo para vocês aqui. Deixa eu botar aqui em letra minúscula. E para falar aleijado é lisiado, assim, ó, lisiado, tá? Depois, taller é oficina. Oficina em espanhol é escritório no português. Então, taller mecânico, pensem assim, ó, taller mecânico, taller mecânico. E daí tu lembra de oficina. Mas oficina de abogados, ou seja, escritório de advocacia, certo? É legal que a gente pense desse jeito. Eu não coloquei aqui. Cubiertos seriam talheres, tá? Em português. Copa é taça. Taça é xícara, como eu falei para vocês. Como eu falo copo? Baço. V-A-S-O. Baço é copo. Mas existe também a palavra copo no espanhol. Copo no espanhol significa floco no português. Por exemplo, copos de avena, flocos de aveia, tá? Então, isso é legal que vocês saibam também. E nadie é ninguém. Pelo amor da deusa, não misturem nadie com nada, tá? Nada é nada. É para coisa. Nadie é para pessoa. É ninguém. Às vezes a pessoa quer dizer nada e usa nadie. Não, não façam isso. Vocês são todos meus alunos. Eu mato vocês. Indignada da vida. Certo? Então, assim, pelo amor da deusa. Tá? Bom, agora a gente vai começar a ver um texto que eu gosto bastante. Este texto, eu esqueci de botar aqui de quem é, mas é do Guillermo, esqueci o nome dele. Depois eu boto no YouTube. Guillermo Alves de Oliveira e Maria Eulália Alsueta Bartaburo. Exatamente. Então, antes que me incomodem, porque eu não estou roubando nada de ninguém, gente, estou aqui mostrando para vocês o texto, porque assim, daqui a pouco vão dizer assim, a Berta tá aqui roubando o texto dos outros. Não, eu só esqueci de botar aqui o nome dele, mas eu vou mostrar de novo para não me dar problema no futuro. Este texto que a gente vai ver é do Guillermo e da Maria Eulália, tá? La presunta abuelita, certo? Então, assim, este texto, vamos voltar lá para onde eu estava antes que me dê problemas, é deles. Bom, La presunta abuelita. Esse texto, ele lembra muito o Chapeuzinho Vermelho, que é Caperucita Roja, que se fala em espanhol. Tem muito vocabulário. Vocês vão receber no material complementar, Tem coisas que eu tô botando aqui que às vezes não tem no material complementar, mas vai ficar gravado no YouTube, certo? Tem coisas que
Eu não tenho como escrever aqui para vocês, eu vou escrever aqui no chatzinho do ladinho, para que vocês possam depois, né, printar, copiar, fazer o que vocês bem entenderem. Então, vamos lá. La presunta abuelita. Para começar, meus amores, presunto é suposto, tá? Presunto, assim, é suposto. A suposta vovozinha. Para falar presunto em espanhol, a gente fala jamón. Jamón é presunto, aquele que a gente bota dentro do pão, dentro do cacetinho para comer, entendeu? Com presunto, queijo, cacetinho, margarina, etc., maionese, o que vocês bem entenderem. Então, assim, o nome da pessoa é Ramón. Sabe o Chaves? O seu Madruga em espanhol se chama Dom Ramón, não é Dom Ramón. Se chamasse ele de Ramón, chamar ele de presuntinho. Então, não é isso, é Ramón, dale? Então, la presunta abuelita, a suposta vovozinha, certo? Então, lá. Havia uma vez uma niña que foi a passear al bosque. De repente se acordou de que não le havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpochos rojos. Dale. Ai, olha o que a Evelyn escreveu aqui. Lembrando que cacete... Ai, sim, Evelyn, esqueci. Cacetinho é pão de trigo, pão francês. Pão francês se fala também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, exatamente isso. Olha só, a variação linguística aqui rolando na aula, tranquilamente. Viu? A gente fala de espanhol, mas a gente está falando de variação linguística dentro do próprio português, dentro do próprio Brasil. Tipo aipim, mandioca e macaxeira, né? Que é a mesma coisa. Bergamota, que eu vou contar para vocês a história depois, enfim. Então, assim, havia uma vez uma ninha é menina, só que existe a palavra, então, ninho. Ninho pode ser menino e pode ser criança, tá? Só que criança, assim, é criação. Criança com seta, com AZ. Criação, tá? Outra coisa, para falar em espanhol ninho, se fala nido. Só para que vocês entendam no chat o que eu tô fazendo, eu tô colocando em espanhol letra maiúscula e em português letra minúscula aí dentro do parênteses, tá? Para que vocês vejam que tem coisas que não estão lá no material complementar, porque vai vindo na minha cabeça agora, eu vou colocando. Sim, é pão francês, Maria Luísa, exatamente, pão francês. Pão de sal, não sabia. Pão de sal, só sabia pão francês, é novo para mim, pão de sal. Ó, então, tinha uma vez uma menina que foi passear no bosque. Bosque é mata, não é bosque, tá? Bosque é mata. Então, bosque é mata. Para falar bosque, é bosquecicho. Isso aqui que é bosque. Então, tinha uma vez uma menina que foi passear no bosque. De repente, se acordou de que não lhe havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. De repente, ela se lembrou. Acordar-se é sinônimo de recordar. Isso aqui é lembrar. Tá? Só que para falar acordar, tipo, ela não estava dormindo e acordou no meio da mata, né? Ela se lembrou. Para dizer que ela estava dormindo, ela acordou, é despertar-se. Despertar-se que é acordar-se. E acordar só é entrar em acordo também, tá? Então, assim, de repente, ela se lembrou que ela não tinha comprado nenhum regalo, nenhum presente para sua vovozinha. Abuelita, abuela, não tem nada a ver com bola. Bola é pelota. Abuela, abuelita, avó, vovozinha, tá? Então, ela se lembrou que ela não tinha comprado nenhum presente para sua vovozinha. O que ela fez?
Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpochos rojos. Pimpocho é botão de rosa. Ó, pimpocho é botão de rosa. Botão de rosa. Botão de rosa. Então, ela se lembrou que ela não tinha comprado nenhum botão de rosa vermelho. Rojo é vermelho. Ai, Beta, e como que eu falo para falar roxo? Morado. Morado é roxo. Para quem chegou agora, oi, Bea. Eu estou escrevendo tudo aqui no chatzinho, tá? O que está em letra maiúscula e grande é em espanhol, o que está em letra minúscula e entre parênteses é em português a tradução. Bom, então, tinha uma vez uma menininha que ela foi passear pelo bosque, desculpa, pela mata. De repente, ela se lembrou que ela não tinha comprado nenhum presente para sua vovozinha. Ela passou por um parque e arrancou lindos botões de rosas vermelhos. Quando chegou ao bosque, quando ela chegou na mata, lembra que bosque é mata. Vi una carpa entre los árboles e alrededor unos cachorros de león comiendo carne. Então, assim, quando ela chegou na mata, ela viu uma carpa entre os árboles. Carpa, nesse caso, é barraca. Gente, pensa comigo. Não tinha, o contexto sempre vai ajudar. Não tinha como ela ver um peixe pulando de uma árvore para outra. Ai, Beta, mas eu vi. É que tu chupou drogas, entendeu? Mas não tem como, pelo amor da deusa, não tem como estar um peixe pulando de uma árvore para outra. Pensa, imagina, né? Só num desenho animado, né? Pelo amor da deusa. Então, assim, quando ela chegou, ela viu o quê? Uma barraca entre as árvores. E ao redor o quê? Unos cachorros de león comendo carne. Aqui a questão é ótima. Aqui é sério. Já imaginou cachorro de león? Desde quando tu vai ver o que? O Simba passeando com o seu cachorrinho pelo pela savana. Tipo, não tem como um leão ter um cachorro de estimação. Ou seja, quando ela chegou na mata, ela viu uma barraca entre as árvores e ao redor uns filhotes de leão comendo carne. Cachorro é filhote, tá? Filhote. Voltei para cá. Filhote. Só que para falar o doguinho que faz, né? Uau, 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 é perro. Perro é o cachorro. Só que, cuidado, que existe o pero, que seria o mas, o porém. Essa aula aqui é de tudo junto. Ai, eu escrevi grande aqui. Mas, porém. Aí escrevi grande de novo. Fui ver depois. Então, assim, cachorro é filhote. Pode ser cachorro de leão, cachorro de gato, cachorro de perro, cachorro de todo, de bacena. É filhote, filhote de qualquer mamífero, tá? Então, assim, uns filhotes de leão. Perro, com 2 R's, é cachorro. Pero, com R só, é mas, porém, contudo, todavia. É aquele nexo adversativo, certo? Então, vamos lá. Então, tinha uns filhotes de leão comendo carne. El coração começou a latir muito fuerte. Ó, o coração começou a pulsar. Latir é pulsar, tá? Ladrar é latir. De au, 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 au. Só que, por que eu não estou dizendo que o coração começou a bater muito forte? Porque pegar pode ser bater, pode ser colar e pode ser combinar. Então, assim, latir é pulsar, ladrar é latir e pegar é bater. Então, ó, yo le pegué a la mesa. Opa, eu acabei de bater na mesa.
Vocês escutam? Não sei se vocês estão escutando. Ó, aqui. Micrófono. Dale? Então, assim, por isso que eu disse que o coração não começou a bater. O coração pulsa. Ó, coração latindo forte. Nananana, da bicicleta da Shakira, sabe? Eu nunca sei cantar nada. Eu contei pra vocês na última aula. Não consigo decorar nem música em português, imagina em espanhol. Eu sou horrível cantando e decorando, eu nunca sei. Eu canto tudo errado em português, gente, é uma vergonha. Eu escuto e eu fico cantando do jeito que eu acho que. E juro pra vocês. Então, vamos lá. Então, quando chegou ao bosque, desculpa, a mata, viu uma barraca entre as árvores e ao redor uns filhotes de leão comendo carne. O coração começou a bater, não, a pulsar muito forte. Agora vem. Enquanto passou, meus amores. Enquanto significa assim que. Estou aqui, eu sei. Estou aqui queriéndote, ahogándome entre fotos e quartenos de coisas e recuerdos que não puedo compreender. Não sei como, não sei, não decoro nada, mas isso aí eu sei. Olha só, vou fazer um conteúdo disso. Tive uma ideia, depois eu conto. Então, assim, enquanto é sinônimo de apenas, que significa em português assim que, tá? Então, assim que passou, só que o que acontece? Existe o assim que em espanhol, que o assim que é sinônimo de por lo tanto, ou portanto, que significa portanto. Então, assim que passou, enquanto passou, los leones se pararam e começaram a caminhar atrás de ella. Ah, eu esqueci de falar, empezar é começar, tá? Então, o que ela fez? Ela buscou algum sítio para refugiar-se e não lo encontrou. Buscar é procurar, mas pode ser buscar também. E sítio é lugar. Então, ela procurou um lugar para se esconder e não encontrou. Refugiar-se, se esconder. Então, ó, até aqui foi. Posso passar para a próxima? Pode. Tá, obrigada. O que aconteceu? Isso lhe pareceu espantoso. Olha só, espantoso em espanhol não é só me espantei. Em espanhol, espantoso é assustador, tá? Então, isso pareceu assustador. Eu já ensinei para vocês o que é lejos. Lejos é longe, tá? Então, a lo lejos vi um bulto que se movia e pensou que havia alguém que lá poderia ajudar. Então, de longe, ela viu uma coisa. Olha só. A gente vai ter que cuidar aqui. Por quê? Porque espantoso é horroroso, horrendo, assustador. Isso foi assustador. A lo lejos vi um bulto que se movia. Bulto pode ser muita coisa. Bulto pode ser vulto, pode ser coisa, tipo, de modo mais genérico. Pode ser nódulo. Por exemplo, um bulto en el cuello. É um nódulo no pescoço. Cuello é pescoço, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bulto en el cuello. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Para vocês terem noção do que eu tô falando. Ah, eu esqueci de mostrar. Deixa eu trazer para cá. Aqui, ó. Já que a gente tá vendo. Onde é que é? Aqui. Havia um bulto que se movia. Bulto pode ser uma coisa, né? Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim? Olha só. Mas bulto en el cuello. Los bultos
en los músculos del cuello son provocados por lesión o espasmo de los músculos del cuello torcicolis. Estos bultos com frequência se encontram, ou seja, bulto pode ser um nódulo, pode ser uma bolinha. E cuello não é coelho, é pescoço. Para falar coelho é conejo, C-O-N-E-J-O, tá? Então, bulto en el cuello, um nódulo no pescoço, uma bolinha no pescoço, certo? Então, isso aqui é legal, deixa eu voltar que eu não enxergo vocês, que vocês saibam, tá? Então, bulto pode ser muita coisa. Aqui, apresentar outra coisa. Onde é que eu tava? Janela. Aqui. Abriu. Então, de longe, viu um bulto, uma coisa que se movia e pensou que tinha alguém que poderia ajudá-la. Quando se acercou, eu ensinei para vocês antes, quando se aproximou, se cerca é perto, lejos é longe, acercar-se é aproximar-se e alejar-se é afastar-se. Então, quando se aproximou, viu um osso de espalda. Gente, osso é urso, tá? Para falar osso de corpo, é hueso. Assim, ó, osso, tô escrevendo para vocês aqui, é urso. Hueso é osso. De espalda é de costas. Então, ó, quando se aproximou, viu um urso de costas. Se quedou em silêncio um rato hasta que o osso desapareceu. Então, ela permaneceu, quedar-se é ficar, permanecer. Em silêncio, um momento, rato é momento. Eu ensinei para vocês, al rato pouco tempo, para rato muito tempo, a los ratos perdidos, no tempo ocioso, no tempo livre. Então, ela permaneceu em silêncio um momento, hasta que o osso desapareceu, até que o urso desapareceu, e luego não é logo, luego é depois, tá? Ou então, logo no sentido de portanto. Então, e depois, como estava anoitecendo, como a noite chegava, se decidiu a prender fogo. Prender pode ser ligar, acender, tá? Fazer fogo. Então, prender a luz, acende a luz. Prende fogo, faz o fogo, acende o fogo, tá? Para cocinar um pastel de berro que sacou del bolso. Vamos lá. Pastel, pelo amor da deusa. Pastel é bolo, é torta, tá? Então, assim, pastel de berro é uma torta de agrião. Então, um pastel de berro, uma torta de agrião que sacou del bolso. Vamos lá. Sacar é tirar, tá? Sacar é tirar. Já te dou a palavra, Manuel. Tirar é jogar, tá? Eu escrevi para vocês aqui. Eu já, ó, sacar. E quero falar com vocês outra coisa. Sacar é tirar. Tirar é jogar. Certo? Jogar. Pá. Pastel. Ai, Beta, e como que eu vou falar pastel em espanhol? Gente, o pastel do português que a gente come é pastel. Tu vai dizer que é pastel. Ah, mas empanada. Empanada é empanada, pastel é pastel. Pastel, quem criou o pastel brasileiro foram os japoneses, inclusive, que se originou do Rolinho Primavera por volta dos anos 50. Eu sei que na Venezuela tem o tal do pastelito, que é muito parecido com o nosso pastel, por influência brasileira, inclusive. Então, assim, pastel, é tipo, tu não vai traduzir tacos, tu não vai traduzir feijoada. Ai, frijolada. Que frijolada? Feijoada.
pão de queijo, pão de queijo. Não, pão de queijo, sabe? Então, assim, a gente tem que... comida típica não tem tradução. Comida típica é típica da região. A gente tem que falar do jeito que é, certo? Pode falar, Emanuel. Fala, meu amor. Não, era só uma coisa para acrescentar com o que você falou do bolo. Que eu vi um vídeo no TikTok esses dias, aquela, acho que é a Juliana Maestra, você sabe quem é, né? Que é do espanhol. Ela tem um perfil no Instagram, agora eu não lembro o nome. Que ela estava explicando assim, que o biscoito é o bolo sem recheio, que a gente come, tipo, bolo de aipim, bolo de ovo, não sei, bolo de laranja. E que o pastel era voltado mais a bolo de aniversário, como você falou, e também a torta, acho que é torta, que são aqueles bolos com recheio, tipo bolo fatia, que normalmente as confeitarias vendem. Isso, perfeito. E assim, ó, e além de tudo, pode ser pastel, torta ou tarta. Tem 3 nomes. Então, eu ia falar tarta, mas eu fiquei com medo de estar errado, aí eu falei torta mesmo. Mas pode ser torta também, tá certo? Tá certo? E esse biscoito seria o bolo, tipo bolo inglês. Como muitos dizem também, o bolo feito pelas avós, que é aquele bolo que só tem massa, Fofinho. né? Não tem recheio, isso. Isso, perfeito, perfeito. Arrasou. Perfeito. Então, e a gente tem que cuidar. E daí eu tava falando sobre isso, só que assim, ó, o nosso pastel é nosso pastel, gente. Não vão traduzir para empanada. Empanada é empanada, pastel é pastel. Ponto. Certo? É legal que a gente tenha noção. E em espanhol, pastelaria é doceria. Então é legal que a gente saiba disso também, certo? Bom, vamos lá então. Então, que sacou del bolso. Bolso é bolsa, tá? Vou escrever aqui, que fica mais fácil. Bolso, opa, tá minúsculo aqui. Bolso é bolsa. Bolsa é sacola ou saco. E bolsillo é bolso. Certo? E saco é casaco. Já que a gente falou disso, né? Então, ó, bolso é bolsa. Bolsa é sacola ou saco. E bolsillo é bolso. E saco é casaco. Certo? Bom, então o que aconteceu? Onde é que me perdi? Se deu a prender fogo, decidiu acender, né, o fogo para cozinhar uma torta de agrião que tirou da bolsa. Daí o que aconteceu? Começou a preparar o estofado, começou a preparar o ensopado e lavou também umas ciruelas. Ciruelas são ameixas, não são ceroulas, tá? Daí seria cirola seria calzoncillo. De repente, apareció un hombre pelado con el saco lleno de polvo que ele dijo se podia compartilhar a cena com ele. Gente, tu acha que eu ia botar aqui um negócio? Daí do nada chegou um cara peladão, careca, já falei a resposta, peladão, sacudo, e disse aí, vamos dividir essa cena, tipo, parece que é um ator pornô, mas não, não é. Eu pareço podre, mas eu não sou tanto. Então, de repente, apareceu um homem careca, careca. Pode ser calvo também, tá? Então, careca, pelada é careca, com el saco, com casaco, cheio de polvo, polvo é pó, certo? Para falar polvo é pulpo. Então, polvo, ai, gente, é pó. Mas também pode ser polvo. Estou hecho polvo. Eu tô destruído, tô destroçado, tô muito cansado. Também essa polvo é. Deixa eu dar uma rapidinha. Falei, deu. Aquelas lá. Também serve para outras coisas. Para as coisas sexuais, certo? Então, polvo eu vou botar aqui como pó. Então, assim,
Pulpo é polvo do sushi. Desculpa se tem alguém aqui que é vegetariano. Então, assim, começou a preparar o ensopado e lavou também umas ameixas. De repente, apareceu um homem careca com um casaco cheio de pó, que lhe disse se podia compartilhar a cena com ele. Cena é janta. Pelado sim, é desnudo. Perfeito, Ruth, perfeito. Desnudo é para dizer que a pessoa tá pelada. Perfeito. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, ó, pelado é careca e desnudo é pelado. Então ele começou a preparar um ensopado, também lavou umas ameixas. De repente apareceu um homem careca com um casaco cheio de pó e lhe disse se podia compartilhar a cena com ele. Cena é janta. Cenar, já que a gente está falando disso, é jantar. Mas onde a gente janta? No comedor. Comedor não é o Neymar. Comedor pode ser refeitório. Hoje eu lembrei dele, né? Porque eu falei antes da Bruna Biancardi, mulher dele. Me perdi. Pode ser sala de jantar. Tá? E lá a gente também pode ter el almuerzo e el desayuno. Desayuno é café da manhã. Não se toma el desayuno ou el café de la mañana, isso não existe. Desayunar é tomar o café da manhã. Tá? Então, assim, ele começou a preparar um ensopado, lavou também umas ameixas, de repente apareceu um homem careca com um casaco cheio de pó e disse se podia dividir a janta com ele. Laninha, gente, olha só para vocês terem noção, vou contar uma história rapidinho para vocês. Alguns já sabem essa história. Essas coisas a gente tem que saber, tá? Por exemplo, concha não é concha, é pepeca, tá? Falei baixinho aqui para ninguém escutar. YouTube não me cancele. Mas assim, uma vez eu me apaixonei, uma época, a primeira vez que eu fui para Montevidéu, em 2008, 2009, virada de 2008 para 2009, eu fui para ficar uma semana e eu fiquei lá um mês. Me apaixonei, quis trabalhar, trabalhei na entrada de um hostel, assim, tava me sentindo. E daí eu, literalmente, eu me apaixonei. Fui várias vezes para Montevidéu em 2009. E eu fui de várias formas que vocês podem imaginar. Eu peguei ônibus até a fronteira, porque aqui dá para fazer isso. Daí da fronteira eu peguei outro ônibus. Fui de ônibus direto, fui de avião, fui de excursão, fui de tudo que vocês podem imaginar. Em uma das excursões que eu fui, de Páscoa, eu fui com o pessoal da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem não sabe o que é a URGS. Fui bem linda, bem tuda, querendo falar com todo mundo, já hablaba espanhol por los codos, pelos cotovelos, né? E daí, eu sou uma pessoa muito gulosa. Eu posso não estar com fome. Mas se alguém come alguma coisa perto de mim, gente, eu fico com vontade de comer o que a pessoa tá comendo. Eu tenho que contar para vocês. Eu sou muito gulosa. Eu sinto vontade, tipo assim, e tem coisas que me dão mais vontade. Por exemplo, bergamota. Bergamota, fora daqui se fala mexerica. Fora do Rio Grande do Sul, já que a gente está falando de variação linguística. Se fala mexerica, né? Mexerica. Como se fala no Rio? É mexerica, né? Tangerina. Tangerina. Mexerica é no Nordeste. Então, aqui a gente chama de de bergamota. E daí descascaram tangerina, falaram tangerina. Uma bergamota no ônibus. E, gente do céu, eu comecei a salivar. Aí eu fiquei assim, ó, ai, que delícia. E eu falei assim, tenho ganas de comer uma berga. Só que eu tava conversando com 2 colombianos.
Só que, amores, berga é o dito. É o pinto. Daí, eu, com aquela minha cara péssima, larguei. Não, não é sexto, não é sexto. Tenho ganas de comer uma bergamota. Gente, eu não sei se é verdade até hoje, mas eu acreditei, tá? Me explicaram que na Colômbia, berga é o dito, mota é a pepeca. Eles achavam que eu tava querendo pegar, entendeu? Tipo assim, ó, eu ia falar com os guri, ia falar com as gurias, resumindo, eu virei a tarada do ônibus, a pervertida. Vocês acreditam nisso? Todo mundo me tirou pra pervertida. Como se eu quisesse pegar todo mundo daquele ônibus. Todo mundo. Ninguém podia falar comigo, que as pessoas ficavam assim, ella tiene ganas. Eu aprendi berga e mota da pior maneira possível. Queria pegar geral. Exatamente isso que aconteceu. Então, essas palavras a gente tem que saber. A gente tem que saber. Porque é uma questão de sobrevivência. Eu vou fazer uma aula só de palavrão para vocês. Só que eu não sei como que vai ser, se eu não vou ser... Vai atacar novamente no que eu acreditei. Bru, enfim. Aconteceu isso comigo, então é importante que a gente conheça um pouco de vocabulário. Ai, gente, vou fazer uma aula de palavrão para vocês. Mas eu tenho que ver se pode fazer, né? Acho que vou ter que botar uma aula que é para maior de 18 anos, sei lá como que vai ser essa aula. Sim, vou fazer. Eu não sei se eu vou daí botar. Eu não sei se eu vou. É verdade, eu vou fazer só para vocês. Porque eu acho que não vou poder publicar essa aula se eu fizer. Mas aí fica para vocês. Para quem tá no clube, né? Eu faço daí. Né? Para os alunos e para os associados. Mas assim. Depois a gente se organiza. Eu vou fazer uma aula de palavrão. Gente, mas vai ser uma aula podre, preparem-se. Então, tem umas que assim, ó. Depois eu conto, não vou contar agora. A gente precisa dessa aula. Todo mundo quer só aula de palavrão agora. Então vamos continuar. Então, assim, ele pediu se podia dividir a janta com ele. La niña, aunque assustada, le perguntou su apellido. Eu expliquei para vocês. Apellido é sobrenome. Sobrenome. Ele respondeu que seu apellido era Gutiérrez, pero que era mais conhecido por el sobrenome Pepe. Sobrenome é apelido. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu falo isso na minha aula do curso e eu vou dar para vocês também, quem não lembra dessa aula e quem não é meu aluno, para que faça. Pega o teu nome, o teu sobrenome e o teu apelido. Escreve num papel e risca ao redor do teu nome. E escreve, mesmo que tu saiba, nombre. Pega o teu sobrenome e tu risca de outra cor. E tu sublinha. Puxa uma setinha e escreve apellido. Pega o teu apelido e risca ao redor de outra cor e puxa uma setinha. E vai lá e escreve sobrenome. Faz isso no teu caderninho de vocabulário. Tu tem que ter um caderninho de vocabulário. E um de cada cor. Porque daí tu vai ter uma memória visual e tu não vai mais errar. Certo? Faz isso. Acredita que foi assim que eu decorei. E eu não tenho, assim, eu acho que as técnicas que eu uso eu passo todas para vocês, né? Então aproveitem. Então, assim, ele respondeu que o seu apellido, que o seu sobrenome era Gutiérrez, pero que era mais conhecido por el sobrenome Pepe, mas que ele era mais conhecido pelo apelido Pepe. Então, el señor le dijo que la salsa del estofado estava esquisita, aunque um pouco salada. Olha só, salsa é molho, tá? Salsa é molho, mas também pode ser o estilo de dança, de música. A Bru disse que aprendeu rápido. Ó, é molho, salsa é molho. No Uruguai chamam também de tuco, tuco na fronteira. Tuco e salsa são sinônimos, tá? Mas salsa também pode ser o estilo musical, certo? Então disse que
La salsa, o molho do ensopado, estava exquisita. Exquisita é saborosa, é gostosa. Mas eu posso dizer que exquisito também pode ser de boa qualidade. Então, exquisito ou exquisita sempre vai ser um elogio, tá? Então, sempre vai ser um elogio. Não misturem com extraño. Extraño pode ser sinônimo de raro, que daí é esquisito, tá? Então, assim, mas tem te extraño, que é sinônimo de te echo de menos, que daí é sinto a tua falta. Então, existe o verbo extrañar a alguien e existe o adjetivo extraño. O adjetivo extraño é sinônimo de raro, se usa muito mais raro, né, de bizarro, de esquisito. Mas exquisito sempre é de boa qualidade, e o verbo extrañar a alguien é sentir falta. Que daí tu pode ter o echar de menos também, certo? Então, assim, o homem disse que o molho do ensopado estava gostoso, embora um pouco salgado. Salada é salgada, tá? Para tu falar salada é ensalada. Tipo, zanahoria, remolacha, lechuga, zanahoria, cenoura, remolacha, beterraba, lechuga, alface. Então, daí é ensalada, tá? Então, o homem disse que o ensopado estava gostoso, estava saboroso, embora um pouco salgado. El hombre le dio un vaso de vino, vocês já aprenderam isso aqui? Vaso é copo, de vino, e quando ella se endereçou, quando ela se deu conta, quando ela se levantou, quando ela se alinhou, tá? Ella se sentiu um pouco mareada. Mareada é enjoada, tonta, pode ser os dois. Só que cuidado, porque o vocábulo enojada é irritada, tá? Então, quando ela se deu conta, ela se sentiu um pouco enjoada. Daí o que que aconteceu? El senhor Gutiérrez, al ver la borracha, borracha é bêbada, tá? Borracha é bêbada, só que ao mesmo tempo que tu tem borracha, que é bêbada, tu também tem goma, que é borracha. Tanto que gomero é borracheiro. Assim como buceta é micro-ônibus e buceteiro é quem dirige o micro-ônibus. Ai, me desculpa aqui, não me contive aqui, tá série, bateu aqui na minha portinha. Ai, ai, ai. Juro pra vocês. Ai, ai, ai. A quinta série vive dentro de mim. A gente ama, eu também. Eu sou muito podre. Ai, gente, eu pegando aquelas porras lá, eu só pensei, isso aqui parece um cocôzão. Sério. Ai, ai. Ó, a aula sobre apelido e sobrenome está no módulo 3, aula 3. Ah, boa, Bru, obrigada por avisar a galerinha aqui. Então, assim, então o homem deu para ela um copo de vinho e quando ela se endereçou, quando ela se levantou, se deu conta, ela se sentiu um pouco tonta, um pouco enjoada. El señor Gutiérrez, al verla borracha, se ofreció llevarla hasta la casa de su abuela. Se ofereceu para levar ela até a casa da sua vovó. Ella se peinou su largo pelo, largo é longo. É longo, tá? A ancho é largo. Então, largo é longo e ancho é largo. Alargar é alongar, tá? Então, su largo pelo, pelo é cabelo, e agarrados del braço se foram rumbo a las casitas del bosque. Então, e agarrados de braço dados, foram rumo à casinha da mata. Mientras caminavam, vieram nas huellas que pareciam de zorro, que iam em direção ao sótano de la casa. Mientras, enquanto. Mientras é sinônimo de entretanto.
que é sinônimo de entanto, que é sinônimo de a la vez. Tá? Então, mientras é sinônimo de entretanto, que é sinônimo de entanto, que é sinônimo de a la vez. Tudo isso aqui significa enquanto, da ideia de simultaneidade, de concomitância, de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Lembra que o enquanto é sinônimo de apenas no espanhol, e significa assim que. E o assim que significa portanto. Então, assim, ó, enquanto caminhavam, vieron as suechas que pareciam de zorro, que iam em direção ao sótano da casa. Tá, agora, olha só, vai vir um monte de vocabulário novo, tá? Huechas pode ser pegadas, tá? Mas também pode ser marcas. E também pode ser impressão digital. E olha que legal. Vocês já viram La Casa de Papel? A série La Casa de Papel? A Bru nunca viu, tem que ver. Tem gente que já viu, Kimberly já viu, a Evelyn já viu. Então, assim, a Ruth também já viu aqui, que eu vi. Então, tem uma hora na primeira temporada da Casa de Papel que o Berlim, o que ele faz? Ele quer botar as impressões digitais, eu acho que do professor de um carro, ele quer limpar as impressões digitais dele. Vocês lembram dessa cena do carro? Faz muitos anos que eu vi La Casa de Papel, mas vocês lembram dessa cena do Berlim querendo ou limpar as impressões digitais do carro? Ele quer limpar, isso, ele quer limpar. Ele falou que ele precisava limpar las huechas. Huechas. Assim, ó. E, gente, sabe por que eu me dei conta disso? Las huechas, a impressão digital. Eu descobri que o huechas pode ser impressão digital, huechas pode ser pegada, pode ser rastro, pode ser marcas. Las huechas de mi niñez, as marcas da minha infância. Pode ser tudo isso. Só que eu descobri que podia ser impressão digital por causa da Casa de Papel. Quando eu vi, há uns 4, 5 anos atrás, quando saiu La Casa de Papel. Porque eu vejo em espanhol com a legenda em espanhol. Então, eu sou obrigada a entender aquilo. Então, eu aprendo muito, eu faço isso. Ou eu vejo filme em inglês com a legenda em espanhol. Então, assim, Dejando Huellas, é uma canção hermosa. Dejando Huellas. Ah, graças, John. Então, para vocês saberem, é deixando marcas. Nesse caso, é marcas. E eu descobri que podia ser impressão digital por causa da Casa de Papel. Por causa da Casa de Papel. Eu não sabia disso. Eu já dava aula desse texto há anos. E eu descobri vendo La Casa de Papel. Assim como várias coisas eu aprendo. Tipo, eu vejo Black Mirror, sabe? Eu vejo em inglês com a legenda em espanhol, por exemplo. E eu estudo espanhol assim também. Eu aprendo muita coisa. Então é legal que vocês vejam também. A gente desenvolve horrores o idioma. Beta, ontem eu li essa frase. Has jugado a los bolos alguna vez? Isso, exatamente. Bolos, juego de bolos é jogo de boliche. Só bolo é pino de boliche. Mais um conteúdo que eu posso fazer. Gostei. Exatamente. Perfeito, Bru. Bueno, muchas gracias. Então, assim, então viram umas marcas, umas pegadas que pareciam de zorro. Zorro é raposa. Que iba em direção ao sótano da casa, ao porão da casa. Tá? Eu quero ver o Jardineiro também. Eu vi que é uma série pequenininha que tá na Netflix. Tô louca pra ver. É que agora eu tô em função do doutorado, no final das disciplinas eu não tô tendo muito tempo. E eu gosto muito de Black Mirror, então eu tô olhando, né, Black Mirror, mas eu vou ver o Jardineiro, tô louca pra ver real. Então, assim, enquanto caminhavam, viram umas pegadas que pareciam de raposa, que iam em direção ao porão da casa. El olor de una rica salsa chegava hasta la puerta. Não tem a palavra cheiroso e cheirosa em espanhol. Isso é uma palavra só no português. É que bien huele. La persona huele bien.
Não tem cheiroso, tá? Isso é bem nosso, é só nosso. Não tem cheiroso em espanhol. Podem procurar. Então, assim, o cheiro de na rica, um rico molho chegava até a porta. Al entrar, tuvieron una mala impresión. Quando entraram, tiveram uma má impressão. La abuelita de espalda, a vovozinha de costas, estava borrando algo em uma hoja sentada frente ao escritório. Borrar é apagar. Borrar é apagar. Então, estava borrando, apagando algo em uma hoja, numa folha, sentada frente ao escritório. Olha só. Oficina é escritório. Ó, peraí. Oficina é escritório. Taller, vocês já aprenderam isso no início da aula. É oficina. E escritório é escrivaninha. Eu vou botando tudo que vem na minha cabeça, gente. Tipo assim, a aula eu sabia o que ia fazer, mas assim, o que vem vindo eu tô dando para vocês, tá? Então aproveitem. Por isso que eu disse que tem palavras que talvez não tenham no material, por isso que eu tô escrevendo para que vocês possam também ter depois, né, essas palavras. Então, oficina é escritório, taller é oficina. E talher, eu falei para vocês, né, é cubiertos. Para ter o grupinho pronto. É talheres. E escritório é escrivaninha, e cubiertas a talheres. Então, a vovozinha de costas estava apagando algo numa folha sentada de frente para a escrivaninha. Com espanto, lembra que espanto é tipo, uau! Vieram que barro do saco, embaixo do seu casaco, assomava uma cola peluda. Assomava é aparecia. Assomar é aparecer. Sumar, que é somar, tá? Então, apareceu na cola peluda. Cola pode ser rabo e pode ser fila. La cola del banco ou la cola del perro. Ai, eu escrevi rabo. Eu deveria ter escrito cauda. Desculpa. Mesma coisa. Então, la cola del caballo, o rabo do cavalo. Tanto que, olha só, a gente nem se dá conta, mas existem palavras também que são empréstimos no espanhol, tipo, uma taça de café, taça xícara, né? A gente aqui no sul fala, quem é do interior, mais para Pelotas, Bagé, que é mais perto da fronteira, chama chuquinha de colinha. Por quê? Para fazer rabo de cavalo. Então, é legal de saber isso também. Certo? Então, assim, o que aconteceu aqui, ó? Tiveram uma má impressão. A vovozinha de costas estava apagando algo numa folha sentada de frente para a escrivaninha. Viram que barro do saco, viram que embaixo do seu casaco aparecia um rabo peludo. O que é? Um filme Encontro de Amor também é ótimo, você nunca vê. Mas é bom colocar... Sim, daí bota tudo em espanhol, áudio, legenda, né? Sempre. Fala, Evelyn. Só voltando um pouco ali, tu tinha comentado que não tem tradução cheiroso, né? Isso também se aplica para saudade, porque saudade é só do português, por isso que é ter estranho. Sim. Sinto tua falta. Isso. Exatamente, Evelyn. Existem palavras que não tem em espanhol, tipo, como tu vai traduzir cafuné em espanhol? Eu não conheço nenhuma palavra que sirva para cafuné. Cafuné é só do português. Saudade é só do português. E no espanhol tem añorança, mas é mais melancolia, por exemplo. Porque saudade é uma vontade de voltar e reviver o passado. É um outro tipo de relação. Então, saudade é uma palavra só da língua portuguesa. Como cheiroso, eu não sei se tem em inglês, talvez tenha. Não sei se é uma palavra só da língua portuguesa.
A Mas não saudade, a princípio, eu tinha visto que também não tinha uma tradução exata no inglês também. é no Por isso que eu inglês. perguntei. É. Não, a saudade é só do português Ah, mesmo. tá. A saudade é. Uhum. Mas O cheiroso, cheiroso. não. Cheiroso eu não sei, como é em É, eu também inglês, por não. exemplo. Daí eu Uhum. não tenho conhecimento de causa. Uhum. Fala, Bru. Pro, eu estava lendo o livro El Principito e aí eu comecei a ler e tinha uma parte que estava escrito La Serpiente Boa. Aí meio que bugou minha cabeça, porque para mim seria buena. E estava escrito Serpiente Boa, igual o português no caso, né? Eu fiquei meio confusa. Sim, sim. Serpiente. Serpiente ah, é, é cobra, né? Só que boa eu já vou te dizer. Jiboia, se não me engano. É jiboia. Jiboia. É jiboia. Boa pode ser. Sabe o tipo de cobra? A jiboia? Ah, sim. Então não é porque ela é uma coisa boa, seria a espécie dela, é isso? É. Ah, E eu tá. sei porque eu já fiz um conteúdo disso para o Instagram há muitos anos, quando a gente não fazia vídeo, quando a gente fazia só aquelas figurinhas, sabe? Entendi. Daí, e daí eu coloquei, eu lembro que boa é jiboia, por isso que eu parei assim, ó. E serpiente é cobra. Então seria Ah, a cobra, a cobra jiboia. tá. Obrigada, Pro. Ah, de nada, linda. Mais alguém? Vou continuar então aqui, tá? Então, olha o que a Ruth falou, cafuné é empréstimo de uma língua africana. E eu não sei traduzir para o espanhol. Eu sei que existe piorrito em espanhol, hacer piorrito, que é tipo fazer cafuné. Hacer piorrito, é assim que se escreve, ó. Hacer piorrito. Assim, que é tipo piorrito de piolho mesmo. Que daí parece que é tipo um fazer cafuné, fazer carinho na cabeça. Mas cafuné, que representa cafuné, eu não conheço. Não conheço uma palavra em espanhol. E eu sou uma pessoa que eu procuro palavras, né? Tipo, então, é meu trabalho. Então, eu gosto de conhecer e eu nunca vi. Nunca, se alguém souber e descobrir no futuro, diga-me, por favor, que vai me ajudar também a fazer conteúdo. Hum. Então, assim, viu com espanto, viram que embaixo do seu casaco aparecia um rabo peludo. El hombre agarrou na escova, então ele pegou, agarrar é pegar. Olha só o que eu vou te dizer. Agarrar é pegar. Só que pegar é bater. Ou colar, ou combinar. Eu falei isso antes já, eu acho. E le pegou a la presunta abuela. Então o homem agarrou uma vassoura. Escoba é vassoura. Eu já estava esquecendo. Escoba é vassoura. Cepillo é escova. Tá? Então, o homem pegou, agarrou na escova, pegou a vassoura e le pegou a la presunta abuela e bateu na suposta vovozinha, partindo-lhe na muela, quebrando o dente molar. La niña, al verse engañada por el lobo, quando a menina viu que ela tinha sido enganada pelo lobo, quiso desquitar-se, aplicando-lhe distintos golpes. Entretanto eu já te ensinei. Entretanto significa enquanto, tá? Entretanto, da ideia de simultaneidade, de concomitância. La abuela que estava amordaçada, a vovó que estava presa, começou a golpear la tapa del sótano para que la sacaran de allí. Começou a bater na tapa. Nesse caso é alçapão. Mas tapa também serve para tampa. Por exemplo. Eu não tenho aqui uma garrafa. La tapa de la botella. A tampa da garrafa. Tá? Então, a tampa da garrafa. Então, mas nesse caso é
Não, mas não tem nenhuma palavra certa que é cafuné só na cabeça, sabe, Bru? Carícia pode ser carícia em qualquer lugar. Mimos também. E rascar na cabeça já é uma expressão, tipo a ser piorrito. É uma palavra para substituir cafuné, não tem. É sobre isso. Nem tudo é traduzível, né, gente? A gente tem que entender que as palavras não são traduzidas necessariamente sempre ao pé da letra. Então, e daí o que aconteceu? Ela começou a bater, a golpear o alçapão, nesse caso, do porão, sótão é porão, para que sacaram ela de lá. Axi é sinônimo de achar, que significa lá, para que tirassem ela de lá. Al descobrir de onde veniam os golpes, conseguiram as tenazas, conseguiram umas alicates, para poder abrir o cerrojo, para poder abrir a fechadura, que estava todo arrumbrado, que estava todo enferrujado. Quando a abuela saiu com a roupa toda suja de polvo, quando a vovó saiu com a roupa toda suja de pó, chamaram os guardas do bosque, chamaram os guardas da mata, para contar tudo o que tinha acontecido, para contar tudo o que havia sucedido. Então, esse aqui é a presunta abuelita. Eu vou fazer assim, eu vou voltar o texto inteiro e eu vou ler rápido, dando a tradução. Pode ser? Rapidinho? Podemos fazer isso? Ou vocês estão correndo? Pode? Perfeito. Aí, vamos lá. Se preparem, porque agora vem vocabulário. Havia uma vez uma niña que foi a passear ao bosque. Tinha uma vez uma menina que foi passear na mata. De repente se acordou de que não lhe havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. De repente ela se lembrou que não tinha comprado nenhum presente para sua vovozinha. Passou por um parque e arrancou lindos pimpolhos rojos. Passou por um parque e arrancou lindos botões de rosas vermelhos. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles e ao redor uns cachorros de leão comendo carne. Quando chegou no bosque, não, na mata, viu uma barraca entre as árvores e ao redor uns filhotes de leão comendo carne. O coração começou a latir muito forte, o coração começou a pulsar muito forte. Enquanto passou, assim que passou, os leões se pararam e começaram a caminhar atrás de ella. Os leões pararam e começaram a caminhar atrás dela. Buscou algum sítio para refugiar-se e não lo encontrou. Buscou um lugar para se esconder e não encontrou. Isso lhe pareceu espantoso e isso pareceu assustador. A lo lejos viu um bulto que se movia e pensou que havia alguém que la poderia ajudar. De longe viu uma coisa que se movia e pensou que poderia ter alguém que poderia ajudá-la. Quando se acercou, ou seja, quando se aproximou, viu um osso de espalda, viu um urso de costas. Se quedou em silêncio um rato, permaneceu em silêncio um momento, hasta que o osso desapareceu, até que o urso desapareceu, e luego, como a noite chegava, e depois, como estava anoitecendo, se decidiu a prender fogo para cozinhar um pastel de berro que sacou del bolso. Decidiu fazer fogo para cozinhar uma torta de agrião que tirou da bolsa. Começou a preparar o estofado, começou a preparar um ensopado e lavou também umas ciruelas e também lavou umas ameixas. De repente apareceu um homem pelado com o saco cheio de polvo que lhe disse se podia compartilhar a cena com ele. De repente apareceu um homem careca com um casaco cheio de pó e disse se podia dividir a janta com ela. La niña, aunque muito assustada, a menina embora muito assustada, aunque embora, le perguntou seu apellido, perguntou para ele o seu sobrenome. Ele respondeu que seu apellido era Gutiérrez, pero que era mais conhecido por el sobrenome Pepe. Ele respondeu para ela que o seu sobrenome era Gutiérrez, mas que ele era mais conhecido pelo seu apelido Pepe. El senhor le dijo que a salsa del estofado estava esquisita, aunque um pouco salada. O senhor disse para ela que o molho do ensopado estava gostoso, embora um pouco salgado. O homem lhe deu um vaso de vinho, o homem deu para ela um copo de vinho, e quando ela se endereçou, quando ela se deu por conta, se sentiu um pouco mareada, se sentiu um pouco tonta, um pouco enjoada. O senhor Gutiérrez, al ver la borracha, quando o senhor Gutiérrez viu que ela estava bêbada, se ofereceu a levá-la hasta a casa de sua abuela. Se ofereceu para levá-la ela até a casa de sua avó. Ella se peinou su largo pelo e, agarrados del braço, se foram rumbo a la casita del bosque. Ela penteou seu longo cabelo e, agarrados do braço, se foram rumo à casinha da mata.
Mientras caminavam, vieram as huellas que pareciam de zorro que iam em direção ao sótão da casa. Enquanto caminhavam, viram umas pegadas que pareciam de raposa e que iam em direção ao porão da casa. O olor de uma rica salsa chegava hasta a porta. O cheiro de um rico molho chegava até a porta. Al entrar, tuvieron uma mala impressão. Quando entraram, tiveram uma má impressão. A abuelita de espalda estava borrando algo em uma hoja sentada frente ao escritório. A vovozinha de costas estava apagando algo numa folha sentada de frente para a escrivaninha. Com espanto, viram que bajo seu saco assomava uma cola peluda. Com espanto, viram que embaixo do seu casaco aparecia um rabo peludo. O homem agarrou na escoba e le pegou a presunta abuela partiendo na muela. O homem pegou uma vassoura e bateu na suposta vovozinha, partindo, quebrando o dente molar. La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitar-se aplicando-lhe distintos golpes. A menina, quando viu que tinha sido enganada pelo lobo, quis se vingar, desquitar-se é vingar-se, aplicando-lhe distintos, batendo nele, né? Entretanto, a abuela, que estava amordaçada, enquanto isso, a avó, que estava presa, começou a golpear a tapa do sótano para que la sacaran de allí. Começou a bater na tampa do porão, não, no alçapão, para que tirassem ela de lá. Al descobrir de onde veniam os golpes, conseguiram as tenazas para poder abrir o cerrojo que estava todo herrumbrado. Então, quando descobriram de onde vinham os golpes, conseguiram umas alicates para poder abrir a fechadura, que estava toda enferrujada. Quando a abuela saiu, quando a vovó saiu, com a roupa toda suja de polvo, com a roupa toda suja de pó, chamaram os guardas do bosque, chamaram os guardas da mata para contar tudo o que tinha acontecido. Resumindo a aula de hoje, foi isso. Palavras heterossemânticas, falsos cognatos ou falsos amigos. E o que vocês vão ver na próxima aula? Jesus. Artigos. Vocês vão ver artigos na próxima aula. Meus amores! Fechamos a aula de hoje. Eu vou finalizar a gravação aqui para depois a gente bater o último papinho, certo? Então, deixa eu só finalizar aqui a gravação. O pessoal do YouTube que está me assistindo, está nos assistindo, foi um prazer revê-los ou conhecê-los. E se vocês quiserem fazer parte do clube, entrem em contato comigo, que é bem legal. Vocês ganham até material complementar. Gerenciar a gravação. Como que eu faço? Parar de gravar. Beijo e nos vemos. Parar a gravação.